te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Assisti, Senhor, os vossos fiéis e cumulai com vossa inesgotável bondade aqueles que vos implora e se gloria de vós ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, no versículo de 13 a 21. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dizei ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhe: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhe uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construirei maiores. Neles vou guardar tudo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouro para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o 18º domingo do tempo comum. E nesse 18º domingo do tempo comum, a liturgia nos leva aos bens materiais, meditar, refletir sobre os bens materiais.
E os bens materiais, eles são necessários na nossa vida humana, né? Mas o que a liturgia quer nos ensinar, o Evangelho quer nos ensinar, é que é o acúmulo de bens. E esse acúmulo de bens é que não é aprovado por Deus. Então aqui fala que no começo do Evangelho, fala que no meio da multidão uma pessoa lá falou para Jesus sobre fazer com que o irmão dele dividisse a herança com ele. Então Jesus já deixa bem claro que essa divisão de bens não pertence a Deus. Eu não estou aqui para isso, Jesus falou, eu não estou aqui para dividir vossos bens. E Jesus então vai adiante e conta essa parábola. E nessa parábola fica muito claro que aqui existiu um acúmulo, porque o pecado não está na riqueza, está na escravidão dessa riqueza, que é o acúmulo. Ele já era muito rico, porque aqui falou um homem rico, e ele então disse que ia colher muito, né? Já era rico, mas ia ficar mais rico ainda. E aí ele não sabia o que fazia com aquilo que ele ia colher, porque não tinha mais lugar para guardar. E aí então ele pensou, eu vou derrubar os meus celeiros e vou construir maiores. E aí ele fala que, ele mesmo fala para ele, né? Ô meu caro, agora eu posso ficar, dormir descansado, porque tenho... Quer dizer, é interessante isso, né, amados? Ele já não tinha lugar de guardar. Isso quer dizer, então, que ele já tinha de sobra. E isso que ele desmanchar os celeiros para construir maiores, para guardar a colheita do seu trigo, aí está, então, o acúmulo. Não tinha nem lugar mais de guardar, mas aí ele falou, vou construir para mim um celeiro, tudo era para ele, centralizou tudo nele. E aí então a palavra diz que ele é um louco. Quem age dessa forma é uma loucura, porque ao se escravizar ou se centralizar no acúmulo, né, de bens materiais, ele está se afastando, então, de Deus. Ele não tem, ele é rico para o mundo, mas não é rico para Deus. Aqui como fala, assim acontece com quem ajunta tesouro para si, mas não é rico diante de Deus. Não tem riqueza diante de Deus. Qual é a riqueza diante de Deus? A riqueza diante de Deus é a partilha. Então, o ter não é problema, o problema é centralizar naquilo que tem e se escravizar, porque ali na primeira leitura do Eclesiástico fala que é vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Ali tem um sentido, esse livro do Eclesiastes, que eles falam que o ser humano, ele precisa sair de si para o outro. Aí está a grande realização do ser humano. Agora, quando o ser humano centraliza tudo em si mesmo, ele é incapaz de se realizar. E aí, então, por isso, o livro do Eclesiástico fala vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Voltando então para o Evangelho, quer dizer, a palavra fala que vão pedir a sua vida e para quem vai ficar tudo isso? Então, se nós olhar, amados, bem isso, o que é interessante, quer dizer, então deixa bem claro, o ter não é problema, o problema é esse acúmulo, esse excesso, essa escravidão, esse viver dentro desse grande egoísmo. Imagina só, se nós formos ver hoje dentro da nossa sociedade, se fala só em política porque tem interesse, só fala em dólar, só fala em dinheiro, a conversa só voltada ao materialismo. A conversa do povo é só voltada naquilo que é passageiro,
não é naquilo que é eterno. As buscas hoje, elas não são uma busca para aquilo que é eterno. Quer dizer, então aqui o Evangelho fala, seu louco, vão te pedir sua vida. Talvez uma pessoa tá lutando para os bens, para acumular bens materiais, sendo que a vida dele pode ser ceifada a qualquer momento. Qualquer momento a gente pode deixar de viver. Quer dizer, então eu estou lutando por algo que pode passar a qualquer momento e não me incomodar com aquilo que é eterno. Então São Paulo vem aqui na carta aos Colossenses, fala, irmãos, se ressuscitastes com Cristo, conversão, santidade, busca, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirais às coisas celestiais e não às coisas terrenas, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida em Cristo em Deus. Quando Cristo em vossa vida aparecer no último dia, então vós aparecereis também com Ele para sua glória. O sentido da nossa vida, amados, é o céu, é a eternidade, porque nós estamos falando de algo que é maravilhoso e eterno, e nós ficamos presos no materialismo, presos naquilo que pode deixar de existir a qualquer momento, e aí aquilo que se acumulou ficou para quem não trabalhou. Então, todo aquele esforço, todo o cansaço, toda a luta, né? Aqui fala, portanto, fazei morrer o que em vós pertence à terra, as imoralidade, impureza, paixão, desejos, cobiça, idolatria. Então, tudo isso é vaidade. Então, que Deus possa nos ajudar a viver os bens materiais com uma finalidade daquilo que nós temos e que nos sobra, que possa beneficiar outras pessoas. Porque muitas vezes a gente fala do merecimento. Deus manda sol e chuva para todos. Deus não faz distinção. E se Deus não faz distinção, também nos convida a viver nessa dimensão também de estar sempre aberto ao outro. Então que Deus possa nos ajudar, amados. Tem uma palavra que diz assim, não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Ou você serve a um ou o outro. Como nós estamos aqui nesse mundo, porque nós ressuscitamos em Cristo, é em Cristo que nós temos que viver. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.